Olá, eu sou Júlia Barroso e eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em comunicação na UERJ e eu vim apresentar o meu artigo A Produção Literária de Mulheres Afro-Brasileiras e Sintomáticas de uma Dupla Exclusão. Dentre os principais conceitos que eu trouxe no artigo, eu trabalhei com a forma social escravista de Muniz Sodré, que fala sobre a construção de uma sociedade colonial e patriarcal e como se manteve esse sistema mesmo após a abolição da escravatura. Eu também trouxe O Pacto da Branquitude de Cida Bento, que fala sobre a priorização de sujeitos brancos e a priorização também de suas produções. E aí, pensando nessa tentativa que houve no período colonial de construção de um sujeito nacional mestiço, porque ele seria mais apropriado no ideal de civilização moderna, eu trouxe a mulher negra como um instrumento, que é uma ideia de Denise Ferreira da Silva, e também trouxe a ideia de Hortense Spillers de que a mulher negra seria tratada como menos do que um corpo, apenas uma carne dentro desse processo de colonização. Pensando no contexto da literatura, que seria um espaço de produção e reprodução de sentidos, e também um espaço de combate ao silenciamento sofrido por essas mulheres negras, eu também trouxe o conceito da interseccionalidade para entender como esse cruzamento entre gênero e raça afeta diretamente a construção e a preservação de conhecimento de mulheres negras no Brasil. Meu objeto de pesquisa foi o Portal Literário, que é um projeto da Universidade Federal de Minas Gerais e que está completando esse ano 20 anos de publicação. Dentro do Portal Literário, eles trabalham com um repositório com o nome de autores e autoras que estão principalmente envolvidos com a literatura afro-brasileira. E eles também abrem espaço para novos pesquisadores que estão trabalhando com esse tema. Então, o portal funciona como um espaço de preservação e produção de conhecimento. A categoria que eu utilizei para pesquisar nesse artigo foi a categoria de autoras, né? Então, eu fiz uma análise quantitativa dessas autoras e de suas produções. E aí eu trabalhei com uma análise temporal. O primeiro dado importante que a gente tem que ter em mente é que, de acordo com o Portal Literário, são 101 homens que estão produzindo nessa categoria de literatura afro-brasileira e 60 mulheres. Então, as mulheres representam 37% dos autores de literatura afro-brasileira. E aí, dentro dessa categoria das autoras, eu consegui juntar 923 obras, sendo que 595 são antologias. Além dessas antologias, nós temos também 309 obras individuais, acadêmicas ou literárias, e 19 obras que são coautorias, então, livros que são publicados com dois ou três autores. E essa acreditação é feita de forma diferenciada das antologias. Outra coisa interessante desses dados é que as autoras estavam variando com idades entre 23 e 91 anos na época da publicação de suas obras. Então, a gente não tem um perfil exato de quem são essas autoras. É um contexto muito mais abrangente. Um dado muito relevante também é que a primeira autora da literatura afro-brasileira foi Maria Firmina dos Reis, ainda no século XIX, e ela publicou o livro Úrsula em 1859. Então, a gente já tem um dado de que não é recente a literatura afro-brasileira, nem a participação de mulheres nesse contexto. Eu trouxe dois gráficos para a gente entender visualmente como essa produção tem sido ao longo dos anos. Então, o primeiro gráfico mostra essa produção de obras individuais e coautorias ao longo das décadas, e aí a gente pode observar que isso começa no século XIX, né, com Maria Firmina dos Reis, e a partir de 1930 tem sido uma progressão crescente. Então, 1930 a 1950, com uma publicação anual, e depois 1960 e 70, com 8 publicações anuais, daí em diante, sempre uma evolução. Eu também trouxe um gráfico que trata das publicações póstumas. E aí a gente pode observar que desde 1970 tem tido um movimento de recuperação de autoras já falecidas e de suas obras. Então, seria também, além da produção ter aumentado, como a gente observa no primeiro gráfico, no segundo gráfico a gente vê como esse interesse em novas produções e autoras antigas também tem acompanhado esse movimento. Então, dentro desse contexto, a gente pode observar que a publicação de mulheres na literatura afro-brasileira não é um processo recente, mas é um processo crescente.
E aí, alguns projetos como o Literafro, né, que foi o nosso objeto de pesquisa aqui, eles têm esse papel de recuperação e de manutenção dessa memória. Então, a gente tem um repositório em que esses autores e suas obras estão listadas, facilita muito o processo tanto de pesquisa do tema da literatura afro-brasileira, como também da produção dessas autoras, né? Outra coisa que a gente pode observar nessa pesquisa quantitativa é que há uma maior força no coletivo. Então, o número de produções em antologias é muito maior do que o número de produções em obras individuais. Então, novamente, a gente pode falar de uma ideia do aquilombamento dessas mulheres negras. E outra coisa interessante na pesquisa é uma confirmação do conceito de outsider within, de Patricia Hill Collins, em que ela trata 3 pontos que foram confirmados dentro dessa pesquisa quantitativa. O primeiro é que a mulher negra tem um ponto de vista exclusivo, porque essa dupla exclusão oferece a ela também uma visão única das experiências sociais. Então, ela tem uma produção original e de alto potencial criativo. E aí, a gente também vê uma importância de produzir dentro do sistema sem perder seus valores. No caso, a Patrícia Hill Collins estava falando de um campo sociológico, mas a gente também consegue aplicar isso dentro da literatura afro-brasileira, considerando que essas mulheres, ao produzirem tanto em textos acadêmicos como em textos ensaísticos ou literários, elas estão participando de um sistema de produção que, a princípio, as exclui, mas, ao se encaixarem dentro desse sistema, trazendo suas vivências únicas, elas estão abrindo portas para novas autoras e também para a divulgação de experiências individuais. E essa foi minha pesquisa. Obrigada.